Boa noite. Olá. Olá, doutor João Paulo, boa noite. Obrigado. Horário londrino. Vamos chegando, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciano. Cadê o site, Luciano? Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Alô, alô, alô. Estão me escutando? Som tá bom, Priscila? Ok. Ah, vamos chamar o nosso convidado, Dr. Monres. Vamos lá. Luciano, cadê Isso. Ok. Beleza. Cadê o Dr. Monres aqui, gente? Só um minuto. Cadê o homem? Aqui. Opa, Dr. Monres. Como é que vai, Luiz Felipe? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa, tudo bem. Deixa eu... Opa, que bom. Pessoal, o áudio tá bom? Tá legal, né? Monres, deu uma travada aí, tá? Deu uma travada, Monres. Monres, tenta colocar a tua internet no 4G. O Monres caiu. Vamos esperar o Monres voltar, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos aqui, tá? Definitivamente, 9 horas da noite, uma sexta-feira, num feriado. Dar parabéns, né, a todos os trabalhadores, de coração, em especial aqueles que estão na linha de frente, né, da saúde, aqueles que estão trabalhando nos trabalhos essenciais, né, que estão mantendo a ordem no Brasil. Meu muito obrigado. E estou esperando o Dr. Monres voltar. Acho que ele teve algum problema, aí voltou. Vamos tentar voltar aqui com ele. Hoje o tema é legal. Tamo junto. Dr. Monres. Ei, Tudo... como vai, Luiz? Tava com saudade já. Pois é, rapaz, uma semana já, né? Vamos lá. 9 horas Vamos. em ponto, tá? Olha que bacana. Estamos com 52, 53 seguidores aí, ao vivo. Olha que bom. Muito bom. Pleno feriado. Vamos lá. Primeiramente, queria falar com você que está aqui hoje, ao vivo com a gente, agradecer mais uma vez, pedir desculpa pela live anterior, que infelizmente, por marinheiro de primeira viagem, nós não tivemos um controle ideal do tempo e infelizmente cortou a live, meu perdão. Espero que hoje não aconteça, né, Morris? É verdade. Queria agradecer a todos aqui por estar juntos, por estar compartilhando esse conhecimento. Quem puder compartilhar com as pessoas, aperta no aviãozinho aqui à direita e envia para os amigos. Acho que é um conteúdo de vasto interesse, com alto grau de conhecimento do Dr. Monres. Bem, queria agradecer em especial ao Luciano, né? Numa época de pandemia, de crise, é sempre muito importante a gente favorecer os parceiros. E Luciano, da LSM Tecnologia, é o grande responsável por esse incentivo dos posts, é o responsável pelo marketing hoje da minha empresa. Muito obrigado, Luciano. Estamos juntos, vamos sair dessa juntos, tá? Bem, iremos abrir também para pergunta, tá? Logo após, algumas perguntas ao Dr. Monres, a gente vai abrir para algumas perguntas rápidas também. E o motivo da live, mais uma vez,
é falar dessa aplicabilidade, né? Dessa ferramenta chamada ultrassonografia hoje na vida do ortopedista e de vários colegas, que conseguimos, além de fazer o diagnóstico, também acompanhar o manejo do tratamento das dores, ok? E bem, para descontrair um pouquinho o pessoal que está nos acompanhando, eu vou começar com uma pergunta, Morris, que eu escutei aqui no Rio de Janeiro, outrora, e quero saber se é verdade. Eu tô sabendo, tá? Eu tô sabendo que na porta da clínica Fisiogin estão dizendo que tem um milagreiro. Estão dizendo que as pessoas estão entrando com dor e saindo todas com um milagre de curadas. Eu quero saber que história é essa. Não tem isso não, rapaz. Ave Maria. Ó, João de Deus, só basta um nesse país, pelo amor de Deus. Mas olha, algumas pessoas realmente chegam em cadeiras, sem conseguir deambular e realmente saem andando, porque o bloqueio que a gente faz no consultório, que é o conhecido bloqueio de ramo médio, bloqueio de faceta, alguns bloqueios de fáscia muscular, injeções, infiltrações intraarticulares, taclínica, realmente retoma o paciente à condição anterior dele com dor praticamente zero, né? Então é muito bom. Eu lembro de um curso que fez o senhor e o doutor Túlio em São Paulo, e o Túlio veio me falar: Felipe, parecia uma sessão de milagre. As pessoas deitavam na maca com dor e levantavam sem dor. Foi muito bom essa descontração que o Túlio me falou. Obrigado a todos os colegas médicos que estão aí presentes. O Dr. Nilderlan, uma potência, que logo em breve vai ser nossa referência nas lives aí. Dr. Leonardo Schmidt, Leônidas. Leônidas acabou de entrar também, ó. Gente, para quem não é médico, tá? Eu espero que a linguagem ela não seja rebuscada, tá? Foi pensando em vocês também, mas outrora nós vamos falar algumas palavrinhas um pouquinho mais complicadas que faz parte realmente do tratamento guiado por ultrassom, tá bom? Na live passada fizemos uma revisão de todos os critérios da lombalgia, da introdução, das divisões, de tudo. E hoje vamos focar no tratamento por bloqueio, tá bom? Então vamos lá, Morris. 2, 3 minutinhos para cada resposta, ou um pouquinho mais para que os colegas... E, por favor, conte conteúdo de verdade, tá? Sem esconder nada. Vamos falar para os médicos o que definitivamente tem que se fazer e como se faz, tá bom? Luiz Felipe, oi. Vamos deixar claro que nós temos aqui na nossa audiência várias pessoas que não são médicos, sim, são claro, pacientes, claro, são amigos da sua família, da minha. Sim, claro. Você já pediu escusas a eles, que a gente vai falar um pouquinho de linguagem mais técnica. Isso. Porque nós estamos a fim de fazer um bate-papo com os médicos. Sim. Que bom que nossos pacientes, nossos amigos, familiares vão poder perceber um pouquinho do mundo maravilhoso que é o mundo da ortopedia, da ultrassom ortopédica, musculoesquelética, e por que não o mundo do tratamento de dor crônica, guiados por ultrassom, né? Então, um pouquinho de compreensão dos colegas, se a gente utilizar uma linguagem mais leiga, e um pouquinho de compreensão dos nossos pacientes e familiares, se a gente utilizar uma linguagem mais técnica em determinado momento, tá bom? Perfeito, Morris, vamos lá. Lembrando, olha, nós não vamos aqui, vamos tentar não citar nome de medicamentos. Sim, claro. Toda uma ética. Vamos tentar trabalhar um pouquinho, o máximo que a gente puder, sob o ponto de vista da volume, da ética médica, tá bom? Tá bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria começar já com uma primeira pergunta, que eu acho que ela é parte de tudo, né? Não somente na coluna, mas para dor no ombro, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui serve para qualquer articulação, tá? Qualquer que seja a articulação no organismo, no corpo do ser humano, a gente pode atribuir essa ferramenta, essa forma de bloqueio, para que então possamos confirmar realmente se tem um diagnóstico ali na região. Chama-se bloqueio diagnóstico. Qual a importância desse bloqueio teste nas lombalgias, Morris? Luiz Felipe,
uma enormidade de causas intrínsecas na anatomia, na fisiologia, na biomecânica do corpo humano, pode determinar algum tipo de crise de dor lombar. Quando a gente está falando de lombalgia, nós estamos falando, como na live passada, de uma dor lombosacra e às vezes uma dor de nádega, uma dor ciática atípica ou típica. Portanto, são várias situações que podem desencadear a dor de um paciente, levar ele ao consultório. Conforme você mesmo disse na live passada, o lumbago, a dor lombar, é seguramente a causa mais comum de procura em consultório de ortopedia no mundo inteiro. Isso desde quando começou a trabalhar a ortopedia no mundo inteiro. A gente sabe que essa dor, ela epidemiologicamente é a dor mais comumente observada nos nossos consultórios. Eu estou falando de ortopedia, não de trauma. Uma situação de dor comum, um indivíduo que trabalha o dia inteiro, à tarde ele está com muita dor, aquele que dirige 40 minutos, 50 minutos e vai levantar do carro e trava. Os motoristas, de forma geral. Os motoristas, tudo, né? Por exemplo. Isso. As pessoas que trabalham com carregamento de carga, os trabalhadores rurais e mesmo, Luiz Felipe, os sedentários. Portanto, a dor lombar, eu costumo dizer para meus pacientes, para você não ter dor lombar, você tem que andar e viver em cima de uma nuvem. Porque se você viver sob o efeito das 3 leis de Newton, infelizmente, principalmente a lei da gravidade, infelizmente você vai ter dor lombar em determinada fase da sua vida. Simplesmente porque, darwinianamente, o ser humano resolveu andar em pé. Nós não somos bípedes. Perfeito, então. Muito bom. Bem, existe um bloqueio, existe um músculo na região da coluna, um pouco mais profunda, que ela tem uma origem lombar, muitas das vezes, a causadora da dor. Tá? E qual a importância que o senhor vê de, antes de qualquer coisa, fazer o bloqueio do músculo quadrado lombar? O que você acha? Deixa só. O que você acha? Para que fique bem claro, a gente falar o bloqueio do músculo, na verdade a gente bloqueia os pontos de gatilho que dão nesse músculo, né? Existem também os bloqueios interfaciais, que são utilizados para controle pós-operatório. Muito comumente os anestesistas utilizam isso. Fica até meio desagradável, me perdoe os meus colegas anestesistas, somos 2 cavalos aqui ortopedistas, se metendo a besta falando de bloqueio anestésico. Mas olha, nós estamos tratando de dor. E dor é um negócio terrível que a sociedade tem e a gente precisa realmente tratar de dor. Então, quando nós estamos falando de bloqueio aqui, nós estamos falando de bloqueio para dor e não bloqueio anestésico, né? Isso, Tanto isso aí, é que bloqueio... a gente utiliza muito mais o medicamento mais simples, né? Que é a lidocaína 2%, a 2% sem vasoconstrictor, do que os demais medicamentos anestésicos. Então, Luiz Felipe, o bloqueio do quadrado lombar, a palavra bloqueio do quadrado lombar, na verdade, é o bloqueio de pontos de gatilho ao longo desse músculo. É um músculo que origina na 12ª costela e vai se inserir na espinha ilíaca póstero superior, na crista ilíaca, ali cobrindo a parte mais profunda da parede lombar. Obviamente, depois dele, nós vamos encontrar já músculos intraabdominais, extraperitoneais e intraabdominais, que são o músculo psoas, menores, psoas maiores. Um pouco mais anterior e medial. Exatamente. Então, a gente pode encontrar pontos de gatilho, não só, Luiz Felipe, no músculo quadrado lombar, mas em qualquer um dos músculos que estão ali eretores da coluna, a começar pelo multífido, longuíssimo, o ilho costal, lombar, e, por que não, a fáscia, bloqueios subfaciais da face lombar, né? Você sabe que tem um ponto ali na espinha ilíaca póstero superior, nós comentamos da última vez, um pilar de inserção lateral do latíssimo que do dorso. causam bastante dor ali naquela região. Olha, aquilo ali, rapaz, quando inflama, promove no paciente uma imagem de ultrassom muito parecida com a de um palito de fósforo. Então fica a dica, né, Morris? Escuro ali. É um diagnóstico muito vamos dizer, subdiagnosticada essa dor ali naquela região, lombar baixa, uma dor transversal, muito comum, pode estar associada à entesopatia
nesse pilar de inserção do latíssimo do dorso, da fáscia lombar, na espinha ilíaca póstero superior. Então, perfeito. É uma das dores musculoesqueléticas que a gente conhece. Mais profundamente também, tem o ligamento ilolombar, promove também entesopatias. A propósito disso, daqui a pouquinho, se você me dá uma chancezinha, eu vou te falar um pouquinho sobre entesopatias naquela região, a minha opinião a respeito disso, tá bom? Fica um pouquinho fora do nosso script aqui. Tá ok. Vamos fazer o seguinte. Gente, então fica a dica aí, tá? Nem tudo de coluna é ciatalgia, nem tudo da coluna é dor radicular, nem tudo na coluna é faceta, tá? Existem as dores paravertebrais, existem os bloqueios teste, existe o exame físico, obviamente. A gente não está falando que ninguém fez exame físico, né? A gente falou na primeira live. Oi? Boa, eu esqueci de te responder essa parte. Você falou do bloqueio teste. Caramba, eu saí divagando e falando, e no fim não falei a sua resposta. Luiz Felipe, o bloqueio teste também, que você me perguntou da outra vez, é muito utilizado em medicina, justamente porque se você palpa, tem dor, você bloqueou, a dor do paciente passa, meu Deus do céu, é ali que está, vamos dizer o causador. A encrenca, é ali que está o processo inflamatório desencadeador, né, Luiz? Perfeito. São perfeito. muitos. Fato, amigos, fato é que, infelizmente, muita cirurgia poderia ser evitada. Algumas cirurgias muito grandes poderiam ser evitadas. Então, o que eu dou de recomendação aos meus colegas médicos? Avalie tudo que você puder da parte de trás da coluna vertebral que você não viu totalmente na ressonância, né? A ressonância, ela foca muito ao disco, as facetas, mas tem mais coisas ali para trás, e o hipersinal próprio da bobina de captura das imagens pode falsear. Por exemplo, um ponto de gatilho, não vai conseguir ver ponto de gatilho com ressonância por nada, né? Perfeito. Então, muito cuidado aos colegas e, obviamente, às pessoas que estão aí, que são leigas. Perfeito. Fiquem tranquilas. Nenhum médico sério vai te indicar uma cirurgia que não seja necessária. Graças a Deus, apesar de que meios de comunicação de massa, que eu não vou dizer quem porque eu não estou afim de arrumar confusão com ninguém, mas meios de comunicação por aí, que é pregar ao longo de mais de 50 anos que a figura do médico é a figura de um monstro, né? Nas novelas, nos filmes, nas atividades jornalísticas, sempre pregam que o médico erra muito, que nós somos perigosos. Não. Jamais, Morris. Médico é gente séria. Meus colegas cirurgiões de coluna, neurocirurgiões, ortopedistas, coluneiros, certamente, quando vão indicar uma cirurgia, indica com muita consciência. Mas, fica o recado aos meus colegas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Todos nós que estamos aqui temos um carinho, né? Para quem não sabe, gente, Morris foi meu professor, é meu professor, e além de professor, é um pai e um mentor, né? É uma pessoa de uma habilidade única. É uma habilidade única. E o pior, ele não faz curso com ninguém, tá? Ele é autodidata. Então, para quem acha que ele vai fazer curso lá fora e volta, não. Ele faz a técnica aqui, o povo vem aqui buscar e leva, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta, Morris, já que você é o cara. Então, quer dizer que você faz bloqueio foraminal no consultório? Não gosto de fazer bloqueio foraminal em consultório. Luiz, olha, eu vou te falar uma coisa. Consultório é um lugar para sucesso, meu amigo. O paciente seu que entra no seu consultório vai levar um bloqueio em consultório tem que ser bloqueios menores. O bloqueio que ceda muito, o bloqueio que você tem que usar algum outro tipo de anestésico, que tenha que monitorar, o bloqueio que corre o risco de você fazer uma hack total. Esses você deve evitar, rapaz. Esses não dá, não. É melhor você levar para um centro cirúrgico, você entendeu? Então, bloqueio de gatilho, bloqueio vamos falar. Calma aí. Esses dá para fazer bem em consultório. Vamos lá. Quais os bloqueios, então, que você faz no consultório
ou melhor, quais os bloqueios que você não faz no consultório de forma alguma? E por quê? Felipe, tá aí, foraminal. Acabei de te explicar. Foraminal. É um bloqueio fácil, mas em certas circunstâncias que você for fazer, você pode ter algum acidente de função. É um bloqueio que pode gerar algum problema de você introduzir agulha dentro do canal raquidiano. Isso não vai ser interessante. Realmente, bloqueio foraminal eu não gosto de fazer. Bloqueio Perfeito. que envolva sistema nervoso simpático também, não faça em consultório, por nada. Tá. Porque nós vamos ter o paciente que fica muito sintomático, ele precisa ser sedado e, obviamente, acompanhado ali de perto por um monitoramento, um anestesista experiente para ajudar a gente a levar esse paciente depois para o leito, ele passa a noite ali, ou fica aí um box hora de umas 4 horas, e segue para sua casa, sai andando. Eu acho mais prudente. Outro bloqueio que eu não faço em consultório, desculpe interromper você, é o bloqueio epidural caudal, sabe? É o bloqueio mais benigno que tem, fácil demais de fazer, utilizado em crianças, idosos, com pouquíssimo risco. Mas olha, Luiz Felipe, tem alguns inconvenientes desse bloqueio que eu não gosto de fazer em consultório, sabe? Então, raramente faço ele em consultório. Desses bloqueios ali, o bloqueio do gânglio ímpar, eu já fiz em consultório, tranquilamente, dá para fazer bem. Mas falou que epidural caudal, bloqueio radicular, são os dois que eu não gosto de fazer em consultório. Gosto de levar para o centro cirúrgico. Perfeito. Essa pergunta foi até provocativa e, de uma certa forma, de alerta para os colegas, que muitas das vezes tem uma certa autoconfiança, que tem uma certa, digamos, prática, e às vezes esquece um pouco do pé no chão, né? Então, às vezes, extrapola um pouco um procedimento. Às vezes é um procedimento até relativamente tranquilo, mas no calor da emoção, né, Morris? A gente se acha muito confiante, se acha que sabe muito e às vezes pode dar um problema. E é justamente isso que a gente quer passar. Consultório é lugar de sucesso. A ultrassonografia é uma ferramenta muito boa, mas tem que ser utilizada com parcimônia, tá bom? Sim. Vamos lá. No centro cirúrgico a gente faz isso, guiado só por ultrassom. Eu não uso escopia há anos. Perfeito. Graças a Deus, deixa eu consegui ficar livre da radiação, viu, meus colegas? Graças a Deus. Mas depois de uma reprodução perfeita dessa, chega, né? Como é que você faz o pedido para o tratamento do trigger point? Para quem não sabe, trigger points são nódulos de contratura muscular, tá, gente? Como é que você faz esse pedido desse tratamento? 2 minutos. Não, tranquilo, 30 segundos. Veja só, os pontos de gatilho dolorosos são, você deve solicitar para o seu convênio, quanto de gatilho que você, no exame prévio, identificou. Então, numa lombalgia clássica, que o paciente está bem travado, na maioria das vezes você consegue identificar gatilho em vários pontos dos ventos musculares que eu citei aqui. Nós vamos encontrar gatilho multífero, ilho costal, ilho longuíssimo. Nós vamos encontrar gatilhos em quadrado lombar. E, às vezes, encontramos as entesopatias de ligamento ilho-lombar, ligamento interespinhal, ligamento supraespinhal. Esses todos a gente considera, embora uns são gatilhos verdadeiros, outros são gatilhos subfaciais e outros são entesopatias, consideramos tais como gatilho. Portanto, solicitamos uma média de 6 a 8 pontos de gatilho, tem código próprio para isso. Perfeito. Muito bom. É o que eu faço. Vamos lá. Gente, dentro das possibilidades de tratamento da coluna, tá? A gente já falou do bloqueio teste. O que é o bloqueio teste? Aquele bloqueio para saber se definitivamente o seu problema é naquela região ou não. Ou seja, você tem uma dor, eu fiz o exame físico, estou com dúvida, jogo anestesia naquele ponto, se a dor melhorar, beleza, o problema é local. Se a dor não melhorar, a gente sabe que a dor ela pode ter tanto naquela região, como conjuntamente em outras regiões. Tudo bem. Tem os bloqueios unitários e os bloqueios combinados. E eu quero te perguntar o seguinte, quando associar os bloqueios da coluna com o hiato caudal?
Uma vez que, lembrando que você não faz o hiato caudal no consultório. Mas quando é que você faz essa associação? Quando fazer? E se você faz algum preparo para esse tipo de bloqueio? Tá. Felipe, praticamente é o seguinte. Paciente, que eu fiz o bloqueio nele em consultório, bloqueio de faceta, bloqueio de ramo médio, bloqueio de gatilho. O paciente abaixou a dor dele no primeiro dia para EVA 0, mas na mesma semana esse paciente volta, doutor, minha dor está pior, está muito ruim. E eu já tenho o diagnóstico de onde é que é a alteração por ressonância ou por outro método de imagem. Eu vou indicar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer um bloqueio combinado. Por quê? Porque eu já sei onde é que está. Se a minha dúvida ainda persiste, então eu levo para o centro cirúrgico, não vou fazer bloqueio epidural caudal inicialmente, vou fazer bloqueio, obviamente, de forame. E aí, cada forame que você vai bloqueando, você vai ficando sabendo se a dor do paciente passou. Aí você tem que ter uma combina muito boa com o anestesista, que ele tem que fazer uma sedação muito leve inicial, para você ter uma interação com o seu paciente. Se o cara senão não adianta, né? Demais, não vai adiantar. Se isso acontecer, eu já parto logo para o epidural caudal. Se a minha dificuldade é fazer o diagnóstico para que rumo que está o forame, aonde é que está, mas, cara, com ressonância, isso aí praticamente a gente já leva pronto, sabe? Esse diagnóstico. Então, é para matar dúvida. Então, o bloqueio epidural caudal, ou bloqueios foraminais, ou outro tipo de bloqueio que eu não faço no consultório, eu combino com o bloqueio facetário, o bloqueio, aliás, a infiltração facetária e o bloqueio de ramos mediais, eu combino e faço no centro cirúrgico, ok? Mas para aqueles pacientes específicos que, uma vez feito o bloqueio, na mesma semana ele volta com EVA 10 de novo, totalmente triste com o que aconteceu, que não teve melhora, realmente não vai dar certo. Olha, o bloqueio, ele, quando acontece, que dá muito certo, é muito bom. Você leva o paciente aí 6, 8 meses sem dor. Ontem mesmo fiz um aqui, que coisa boa, viu? Muito bom. Que bom. Então, gente, mais uma vez aí frisando a importância dos bloqueios, a importância de combinar os bloqueios e, mais do que isso, a importância de saber o que fazer e quando fazer, né? Não basta você ter um armamento muito grande, muito pesado e sair atirando de qualquer forma. Eu acho que o exame físico, a história clínica, o bloqueio teste, os bloqueios unitários, os bloqueios combinados, e de aí em diante você vai acompanhando esse paciente até que ponto você pode combinar vários tipos de tratamento, né? E fazer com que esse paciente saia dessa crise. Às vezes o paciente não pode operar, às vezes o paciente não tem condições de operar, seja por situações clínicas ou por situações financeiras, e a gente consegue restabelecer que esse paciente tenha uma vida saudável, entre aspas, né? Uma vida sem dor, que acho que é o principal, né? Eu costumo falar que, por mais que crise que estamos passando, por mais que tenhamos uma pandemia, a dor ela não pausa, né? Não existe um botão de pausa para dor. Então, a prova que eu não parei nenhum dia, Luiz. Pois é, eu acredito. Todos os dias. Eu acredito. O povo liga, travei, estou com dor, como faz? Vou pro consultório e atendo o pobre. Eu queria frisar que você recebeu... Eu queria frisar que você recebeu um comentário do gordinho mais sexy, do Dr. Ronaldo Lins. Nosso ilustre professor, médico, radiologista da Seleção Brasileira de futebol. Sim, meu Deus do céu. Nosso ídolo. Nosso ídolo. Agora papai novo. É o papai mais fresco da nossa turma. Dr. Ronaldo Lins foi meu professor em 2012. Eu tenho um carinho, uma admiração infinita. Foi o que inicialmente me colocou no mundo da música elétrica, né? E depois eu fui atrás do gordinho. Morris, uma pergunta. Nas dores da coluna lombar, tá? Você tem a dor da região lombar. Na transição entre dor dorsal e lombar, a gente chama de dores mais superiores. Quando a pessoa chega com a dor ali na transição ali, o que você faz? Qual o seu tratamento nesses casos? 2 minutinhos.
Luiz Felipe, eu não saio da regra. Eu vou caçar ramo médio por lá, vou bloquear. Às vezes a gente encontra também alterações articulares nas articulações costocondrais, vertebrais, nas articulações interfacetárias, mas uma das coisas muito comuns ali é exatamente o gatilho entésico do quadrado lombar na 12ª costela. Dá uma dor terrível naquela região. Perfeito. Mas olha, vem muito paciente no meu consultório, pacientes que estão em tratamento de câncer, principalmente câncer de próstata, paciente com metástases ali na região dorsal e dorso-lombar. Esses pacientes eu tenho tido uma experiência razoável com o bloqueio dos eretores na região dorsal, sabe? É muito bacana. Perfeito. Esse, sim, eu tenho feito alguns casos em consultório também, embora a gente fique um pouco temeroso, mas é um bloqueio muito fácil de fazer. Você conseguindo um bom bloqueio, você consegue atingir até 6 níveis ali com esse bloqueio, tá, Luiz Felipe? Perfeito. Bem tranquilo. Vamos lá. Qual o principal, e já finalizando, para a gente abrir para as perguntas, qual o principal cuidado durante os procedimentos, doutor Morris? A gente sabe que o senhor tem um vasto conhecimento, uma experiência indubitavelmente ímpar, fantástica, mas isso tudo, se nós não tivermos a humildade de reconhecer que cada paciente é um caso especial, a gente às vezes comete alguns equívocos. Então, é justamente para isso que eu chamo a atenção dos colegas que estão aqui, e até para todo mundo, de uma forma geral, no que faça, né? Que faça bem feito, sempre estabelecer um pouco da humildade, né? Sempre colocar pé no chão, fazer com que cada caso seja um caso especial, né? A medicina é uma área não exata, né? É uma ciência não exata, então a gente não tem como dizer que é um tratamento igual para todo mundo, né, Morris? E eu quero frisar aqui e perguntar para você qual o principal cuidado durante esses procedimentos, de uma forma geral, principalmente os guiados por ultrassom no consultório. Tá. O que os colegas podem, o que você pode transmitir de veracidade para os colegas que estão nos vendo, que para amanhã, desde já, eles reflitam isso e levem para segunda-feira para os seus consultórios? Primeira coisa, meus amigos, se você não tem meia hora dedicado ao pós-bloqueio para esse paciente no seu consultório, não faça. Se o seu consultório está com fila de gente lá na porta e você entra com o paciente fazer um bloqueio, não faça. Não saia de perto do seu paciente. Ele é seu paciente, ele tem que sair andando e bem do seu consultório. Isso é fundamental. O primeiro passo é isso, reserve um tempo. Então, faça isso no final do expediente ou no começo do expediente, para que você não tenha problema com quem está te esperando. Dedicação total ao paciente, somos médicos e temos que cuidar do paciente. Eu costumo dizer que quem está lá fora ainda não entrou, então ele que espere. Eu jamais marco consulta com hora marcada. Acho isso uma maldade atender uma pessoa com hora marcada, porque daqui 10 minutos eu tenho que me livrar dele de qualquer forma, porque tem outro que já está com hora marcada. Então, vou trocar segunda-feira na clínica. Faça isso, você vai se dar bem. Pelo menos a gente é mais feliz e com mais tranquilidade com esses pacientes. Então, dedique pelo menos meia hora. A maioria fica bom em 10 a 15 minutos, mas meia hora de pós para você acompanhar. Ademais, amigos, o procedimento pode ser feito perfeitamente em consultório, a maioria deles. O que você precisa é de um único ponto verdadeiramente estéril, que é o ponto que você vai introduzir a agulha. Portanto, não há necessidade de um centro cirúrgico para enfiar uma agulha em alguém. Perfeito. O que você precisa saber é o alvo. Aonde você vai pôr essa agulha? Qual que é a sua indicação? E aí cabe aqui, antes de passarmos para as perguntas dos colegas, eu fazer um complementozinho aqui com você, o seguinte. Primeiro, os colegas que estão aí, tratam dor, vai chegar no seu consultório gente com artrodese lombar. 3 níveis, 4 níveis, 2 níveis, níveis envolvendo S1, níveis envolvendo só as lombares. Olha, prestem bem atenção. Esse paciente, você está desorientado, que ele não está melhorando. Ache o ligamento lombar dele e bloqueia.
bloqueia os ligamentos lombares, bloqueia a inserção do latíssimo do dorso. Pense um pouco posterior e lateral. É certo que a artrodese que você fez está joia. Você vai ver nos exames, está perfeita. É o que o paciente está hipersolicitando, ligamentos no contorno. A biomecânica naquela região ela é muito complexa, então ela não vai perdoar, vai fazer entesopatia mesmo, e o fim da entesopatia é piorar para a região desenvolver sacrilíacas e fazer sacrileite, até esse pobre desse paciente, principalmente aqueles que têm as doenças soronegativas da reumatologia, até esse pobre de paciente apresentar uma sacrilite verdadeira, vista na tomo, no raio-x e na ressonância, ele vai sofrer muito tempo. E você precisa fazer algo por ele, tá bom? Fica essa dica que eu acho que é preciosa, viu? E aí muito podemos bom. passar para as perguntas dos nossos colegas. Já. Eu acho que ficou muito bem explicado o que o Dr. Morris quis dizer. Eu acho que essa experiência do Morris aí, ela nos transmite uma segurança e também transmitir às pessoas leigas que estão aqui nos assistindo até agora. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. E a gente faz essa live justamente para transmitir não somente a um colega que está ali na linha de frente para fazer o bloqueio, mas também para as pessoas que estão com dor de coluna e querem uma referência, né? Às vezes as pessoas acham que é só medicação e cirurgia, né? E fisioterapia. Não, temos os bloqueios, existem várias técnicas. Converse com o seu médico, procure um médico que realize, que eu acho que todos nós temos a ganhar. Agora, Morris... Confie no seu médico, pelo amor de Deus. Isso não aí. Morris, confie em conversa de mídia. Para finalizar... Confie no seu médico. Para finalizar nossas perguntinhas, tudo bem, o paciente chegou, fizemos o bloqueio, e aí? Esse paciente pós-infiltração, qual é a reabilitação, qual é o grau de tratamento que o senhor faz depois desse processo de tratamento com bloqueio? Felipe, cabe aqui uma reflexão. Esse paciente chegou para mim com imagens de raio-x e ressonância totalmente horrorosas. Discopatia, artropatia de faceta, coluna entortada, rodada, todas as alterações biomecânicas que estavam lá, seguro. Se eu tivesse feito um exame nele há um mês atrás, quando eu não tinha dor alguma, elas estariam lá do mesmo jeito. A maioria são pacientes com espondilartrose. Então, meu amigo, o que a gente tem que fazer com esse paciente? Voltar ele à condição da semana passada, quando ele não tinha nenhuma crise dolorosa. Nenhuma sintomatologia. Esse é o nosso objetivo. E aí? Primeiro objetivo. Segundo objetivo, fazer com que este platô, muito perto do zero de dor, mantenha-se prolongadamente. Como fazer isso? Reabilitando o paciente. Aí vem a importância dos nossos colegas não médicos, os fisioterapeutas. Para mim, no meu ponto de vista, eles são de 40% para 50% do tratamento. Tanto é que eu tenho lá na minha pequenina Fisiogin. Eu friso isso sempre. O nome é Fisiogin, eu tenho uma clínica de fisioterapia que eu não fecho por nada. Eu serei o último herói da resistência a fechar a minha empresa de fisioterapia. Não dá lucro nenhum, Luiz Felipe. É um horror. Mas olha, é muito bacana, é gratificante. O paciente precisa de fazer reabilitação fisioterápica. E na reabilitação fisioterápica eu utilizo algumas outras terapias alternativas. Como, por exemplo, eu indico a minha acupunturista predileta aqui de Goiânia, eu indico que faça acupuntura, eu indico pelo menos 4 sessões de osteopatia. É uma combinação também, de tratamentos. É, isso. E depois da osteopatia eu faço a reabilitação de postura com RPG. Tem alguns casos que eu peço sessões de quiropraxia associada. Hoje já está tendo quiropatas formados. Não é mais aqueles japoneses que ficam escondidos nos prédios do centro da cidade, que falam e fazem e acontece. Não, hoje já tem gente séria trabalhando com isso. O pessoal da osteopatia são maravilhosos. Não precisa de você pedir mais de 6 sessões de osteopatia para não encarecer.
Mas esses pacientes precisam, depois do bloqueio, de uma ida a um tratamento de reabilitação fisioterápica com todas essas técnicas. Em seguida, ele vai passar para a reabilitação em algum tipo de academia de ginástica. Perfeito. Particularmente, para quem tem problema de coluna, Luiz Felipe, nós temos que entender que, se ele estiver em cima de uma bicicleta ou em cima de um aparelho de pilates, por exemplo, ele vai estar com 50% do peso do corpo em cima da terra sob o efeito gravitacional. Mas se eu jogo esse paciente para dentro da piscina, com a água batendo no rumo da mama, ele vai estar com 15% em cima da terra. Portanto, eu tento levar esses pacientes para hidroginástica, hidroterapia, e depois pilates, e só depois que a gente começa com a reabilitação em academia de ginástica. Lembrando o seguinte, hoje já temos, felizmente, porque isso não era verdade há algum tempo atrás, excelentes profissionais, personais trainers. Já existe gente séria, estudiosa, que sabe biomecânica, que pode conversar com o médico, ter um diálogo. Chuta, o outro descabeceia. Um chuta, o outro descabeceia, gol. Tem que ser assim, Luiz Felipe. A equipe toda, médico, paramédico, todo mundo tem que estar voltado para um foco só. Cuidar do paciente, melhorar a vida dele, fazer com que ele tenha poucas crises. Não vou curar a coluna de seu ninguém com bloqueio. Não se cura, esquece isso. Pelo amor de Deus. Só se cura com a terapia da reencadernação, meu amigo. Aí não vai dar, né? Espera aí. Muito Viu, bom. Luiz Felipe? Então é isso aí, tá? Isso aí. Isso aí frisa a importância das clínicas, né? E agora eu vou enaltecer o colega, Dr. Nilderlan, que ele frisa muito o atendimento multidisciplinar. É o que eu tenho também na clínica, é o que o senhor tem, Dr. Nilderlan também. Dr. Nilderlan é um dos expoentes da dor lá do Nordeste, do Maranhão, de Santa Inês, um grande amigo, que eu tenho um grande carinho. Ele deve estar aí com a gente. Obrigado por estar aí com a gente, Dr. Nilderlan. Você definitivamente é uma referência e está levando bons tratamentos para os pacientes aí da sua região. Felipe, vamos lá. Esse rapaz aí vem assistir meus cursos com a camisa do Sampaio Correia, viu? É um grande amigo, um super profissional. Parabéns, Nilderlan, lá na sua bonita Santa Inês do Maranhão. Eu vou deixar uma frase aqui, Mons, antes de a gente abrir para a pergunta, para todo mundo, independente de sua profissão, independente do que você faça na vida, tá? Nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito, tá? São a frase do Aristóteles. Então, fica aqui minha dica. Vamos ter hábitos de praticar, de fazer sempre o melhor. Quando sairmos de casa, temos que sair para fazer sempre o nosso melhor, tá? Independente para quem seja, tá? Essa é a minha dica, é o que eu faço, é o que eu tenho feito há muito tempo. Bem, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Puxou os gregos aí, hein, rapaz? Gostei. eu tenho um bom mentor. Eu tenho um excelente mentor, Dr. Morris. Eu queria agradecer mais uma vez, viu, Morris, ao Luciano, eu botei aqui o site do Luciano aí para agradecer em fase de crise, dar uma ajuda. Isso. Isso, ele é o nosso responsável por tecnologia, por nossos posts, por estar nos levando, parabéns, proporcionando esses posts lindos aí de propaganda, tá? Bem, essa Stories vai ficar 24 horas no meu Instagram, depois eu vou colocar ele no meu YouTube, tá? E vamos abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, gente... Não, a gente passa de hora. Temos um quadradinho aqui com a interrogação. Aqui no máximo. Tem algumas perguntas aqui, Morris? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou tomando um camerneiro aqui, eu não sei o nome. La Moneda. La Moneda. Vinhozinho barato, que eu sou pão duro. Morris, leia aí, Morris. Oi. Caros professores, infelizmente, há muito comum síndrome dolorosa pós-lamectomia. Como procedem? Dr. William Martins. Sim, olha, eu acabei de falar isso agora há pouco, viu, William? E esses pacientes vigiem os ligamentos no contorno da coluna. Aqueles que não foram mexidos, principalmente
o ligamento ilho-lombar, meu amigo. A minha experiência é, na síndrome pós-laminectomia, uma das coisas que a gente pode fazer no contorno é o bloqueio desses ligamentos, principalmente o ligamento ilho-lombar. Obviamente, um bloqueio epidural caudal funciona muito bem. Você sabe que já existem até os equipamentos para tentar desfazer essas fibroses ali no trajeto epidural, né? Então, realmente, o que você está me contando aí é o grande dilema do cirurgião de coluna. Seja ele neurocirurgião ou cirurgião ortopedista que opera uma coluna, é a síndrome pós-laminectomia, né? Muito difícil. Mais uma pergunta. Tem tido uns resultados muito bons com o bloqueio desse ligamento lombar. Tem uma pergunta do Dr. Nilderlan, que a gente acabou de citar. Professor, o senhor tem experiência com radiofrequência por ondas curtas na Fisiogin? Não tenho, Nilderlan. Eu sou um bloqueador teste oficial. Adoro bloqueio teste. O que eu estou observando com os bloqueios testes que a gente faz? Os pacientes estão ficando aí 4 meses e meio, 6 meses sem dor ou com pouca dor. E eu te digo, nessa janela de tempo de 3 a 6 meses que o meu paciente fica sem dor, eu reabilito ele, boto ele bonzinho e na maioria das vezes não tem ido para a radiofrequência, embora eu reconheça a magnitude desse tratamento com ablação por radiofrequência é maravilhoso, mas o que eu estou observando é que tem muitos pacientes com bloqueio teste, a gente está levando eles a bom termo aí mais para frente. Mais uma pergunta do Dr. Nilderlan. Qual a principal e a mais comum complicação que o senhor já presenciou na sua vida clínica? Uma pergunta bem vasta. Mas, pelo que eu estou entendendo, ele está querendo falar de bloqueio. De bloqueio, do bloqueio, com certeza. Bloqueio. Do tema, vamos falar do tema. A única complicação que eu vejo é a lipotímia. Paciente que faz queda de pressão arterial. Eu nunca tive complicação alguma, graças a Deus. Olha, infecciosa zero. E acho que nunca vou ter. Uma agulhada não faz isso em ninguém, né? Então, só a lipotímia mesmo, você tem que perder aquele tempo, gastar aqueles 20 a 30 minutos com o paciente no pós-bloqueio. Fazendo isso, você não vai ter problema nenhum com eles não, viu? Com complicação. Numa ciatalgia clássica, que bloqueio faria no consultório? Cara, eu faço sempre uma benzidinha no piriforme. Eu não deixo de ir lá na região do ventre muscular do piriforme. Às vezes não, quase 100% das dores lombociáticas típicas ou atípicas, o paciente vai ter no ventre muscular do piriforme um trigger point. Então, eu desfaço o trigger point do piriforme. Em algumas situações, eu faço um hidrodissecção entre o ciático e o piriforme, principalmente naqueles 15% dos pacientes que têm variância anatômica na emergência do nervo ciático ali, abaixo do piriforme e acima do gêmeo superior. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Obrigado. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, Morris. Nossa senhora, tá bombando de perguntas aqui. Vamos ver se ele consegue responder todas. Que coisa boa. Nós estamos com 95, 100 pessoas. Batemos 105 pessoas. Você sabe o que está acontecendo? Eu vou te dizer, olha, está tendo o show Cabaré do Leonardo. Leonardo, fica esperto que nós vamos ter mais gente na nossa live do que ele, hein? Quem dera. Mas vamos seguindo, Luiz. Uma pergunta do Rogério Barreto. Doutor Morris, você acredita que as cânulas ecogênicas vieram para ficar? Rogério, acredito e não acredito. Eu acredito, primeiro, por quê? Porque facilita muito para o médico que está manipulando um equipamento de ultrassom, principalmente o equipamento superportátil, que é muito bom, mas deixa a desejar em imagem. Então, esse médico está começando, essas agulhas ecogênicas são maravilhosas, auxilia muito. E não acredito, por outro lado, enquanto elas estiverem do preço que estão,
vai ser muito inviável para usar em consultório, porque o seu paciente não consegue. Às vezes o preço de uma agulha dessa é mais caro do que você está cobrando de honorário. Temos que, então, aguardar essa tecnologia baratear um pouco, mas eu te digo, vieram para ficar, mas podem não ficar por esse motivo econômico, né? Gente, a gente está com muita pergunta, vamos tentar responder todas, tá? A gente tem mais alguns minutinhos aqui para responder. Olha essa aí do Gustavo, ó. Uma pergunta do Gustavo aqui, Gustavo como fazer Gazon. e quando indicar o bloqueio foraminal sacral? Tá, olha, veja só. Na dor complexa regional, na região da nádega, entre a nádega e a região lombilíaca, existe ali pacientes que têm muita dor naquela região. Então, você pode bloquear os nervos clúneos médios na emergência dos forames sacrais, certo? Então, eu acho que é bem interessante você fazer esse bloqueio ali naquela região, auxilia bastante. E isso serve para teste para depois você passar uma radiofrequência. Hoje tem cânulas de radiofrequência que você consegue pegar 3 níveis, vem arrastando elas de baixo para cima e tudo dá para fazer guiado por ultrassom. Não precisa necessariamente você usar a escopia. Então, olha, gente, eu preciso ficar patente aqui. Para você, meu colega, que está me vendo agora, que você que faz bloqueio guiado por escopia, dá para você ficar livre de radiação. Posso te dar de garantia. Fique tranquilo. Mas você precisa aprender a manipular o transdutor e a agulha, aprender essa triangulação, que é um pouquinho diferente do que você faz, mas dá para fazer muito bem. Morris, eu vou pedir para as pessoas clicarem no coração e curtir bastante essa live, porque o Instagram, ele entende que quanto mais curtida a gente tem, mais engrandecedor é esse tema, para levar disseminar esses conhecimentos para mais pessoas. Tá? Luiz, então, quanto bom, mais rapaz, curtidas a gente tiver, melhor para essa live, melhor para as próximas lives. Isso aí. Senta o dedo nesse coração para a gente ter um pouco mais de alcance nessa informação. Eu acho que é um tema eu quero muito... te dar uma informação aqui final, hein? Pois é. Tem mais Já uma estamos pergunta. 5 minutos de cair a live. Não. Tem mais um pouquinho, não. Tem mais um pouquinho. Ai, que bom. Então, vamos lá. Mas eu vou encerrar daqui a pouco. O que investigar e o que fazer com a dor glútea profunda que não melhorou com a infiltração do piriforme? E outra coisa, tem gente perguntando técnica, tem gente perguntando outras coisas que não vai dar para responder. De uma forma geral, gente, a gente não tem como parar aqui para explicar técnica. Depois você pode mandar um direct para o Dr. Mões, mandar um direct para mim, que a gente vai tentar responder da melhor forma, tá? Maior prazer. Será um prazer. Na live passada eu fui explicar técnica, tomamos o tempo todo. O que colocar, qual o volume, qual o remédio, isso é muito pessoal. Isso vai ficar um pouco embolado aqui. Eu acho que não vai ter conotação de ensinamento de uma forma geral. Vamos lá para a última pergunta. Olha, Luiz, essa outra do Gustavo aí, tá linda essa pergunta. Vamos nela? Pode responder. Veja só, Gustavo. Se você faz o bloqueio do piriforme, o paciente persiste com dor, certamente essa dor dele não é ciática típica. Vamos finalizar, tá, amor? Dor na nádega, tá. Então, investigue a região do tubérculo isquiático, investigue se tem ou não entesopatia no músculo quadrado femoral. Temos que encerrar, né, Luiz Felipe? Temos que encerrar, gente. Aí eu tô vendo. Queria agradecer a todo Desculpa, mundo. amigo. Tá? Depois vamos nos encontrar de novo. A próxima live, sexta-feira que vem, 20h57, com o Dr. Leonardo Schmidt. Ultrassonografia musculoesquelética na reumatologia. Não percam. Vai ser um arraso de live. Agradecer a todos os amigos que aqui vieram. Muito obrigado a todos. Mis estimados amigos peruanos que estão acá. A todos, muitas graças. Todos os amigos de América Latina. A mis estimados amigos de los países andinos que acá estiveram conosco. Muitas graças a vocês. Amigos, obrigado a vocês, familiares, queridos amigos. Qualquer hora nos encontramos e falamos mais desse tema riquíssimo. Um abraço, Luiz Felipe. Beijo, tchau. Olha, meus colegas internos.